Somos Arte, uma ação do Tailândia Podcast, portal conteúdo que troca ideia com artistas e agitadores culturais de Brasília e de outros estados do Brasil. E hoje eu recebo um amigo de longa data, uma pessoa que tá sempre perto de mim e que a gente nunca trabalhou teatralmente, né? Fez um passeio teatral ali, mas nunca trabalhou teatralmente, mas sempre teve misturado em outras coisas. Hugo Leonardo, seja muito bem-vindo. Querido, eu tô muito, muito feliz de estar aqui. Que bom. Tava até comentando antes, pessoal, que feliz com essa guinada, né, da carreira. Estão aqui gravando na Tailândia. Olha aí, carreira internacional. Um dia eu pretendo chegar à Braslândia. Vamos nessa, Brasília! É verdade, eu acho que uma vez, acho que a primeira vez que eu te vi, sim, foi quando uma professora muito querida minha, a professora Clarice, sim, que agora é da UFG, Clarice Costa, estava fazendo um projeto, e aí eu acho que foi a primeira vez que a gente brincou. Era do Gogol. Isso, do Gogol. Nariz. Do nariz, isso. Exatamente. E aí foi quando eu te conheci. Aí de lá pra cá a gente veio cruzando em outras estações, mas eu te conheci um pouquinho antes. Eu te conheci com Tássia Aguiar na beira da Casa de Itália, no Teatro Goldoni. E eu tava começando a fazer teatro, isso era 2002, 2003, 2004, e eu lembro de você chegar com a Ana Flávia, e vocês eram imponentes, e a gente que tava começando, ela falou bem assim pra mim: aquele cara ali. Eu falei: quem? Aquele, é o Hugo Leonardo. Eu falei: o que tem? Ele é muito simpático. Eu falei: sério? Ele é muito simpático. Eu falei: sério? Ele é muito simpático. E aí eu criei uma narrativa de que você era muito simpático antes de te conhecer, e na fila da peça, eu não lembro qual foi a peça, eu ficava bem assim: nossa, ele é muito simpático, né? Ele é muito simpático. Aí você foi cumprimentar a gente e falou: oi, Chuchu. Eu falei: gente, ele chama a gente de Chuchu. Essa foi a lembrança que eu tenho. Isso tem 20 anos. Olha, 20 anos. 20 anos. Eu me formei em 2002, 2004 a gente tinha recém-formado a Colapso, só que não tinha nome. Entendi. Foi quando a gente fez o Caso da Casca do Ovo, foi a minha primeira parceria com a Ana Flávia. E tinha uma galera massa ali, né? Tinha uma galera massa. Colapso, extinta Colapso. É que nem falar extinta Tupi. Mas assim, foi uma escola pra gente. Porque os renegados, né? A gente meio que se encontrou nessa patota de quem não se enquadrava no perfil de padrão que se espera de um ator. De um ator. Normalmente ele tem que ser um corpo ou um papel em branco, pronto, né, para ser emprestado. Sim. A vir a ser outro e tal. E aí a nossa inadequação foi se mostrando a nossa verdadeira potência. Então. E vocês tinham uma coisa de chanchada, de uma brincadeira, de propósito. Blefe, vocês tinham muito isso. Eu lembro de assistir. E porque teve um período, hoje isso é superado, ainda bem, né, que as coisas passam, né, as pequenas rusgas também se dissolvem no decorrer do tempo. Durante muito tempo a Colapso ficou assim, pra galera do circo, o que essa galera do teatro tá querendo vir fazer aqui no circo? E pra galera do teatro, o que essa galera do teatro tá querendo fazer lá no circo? E a gente falava: velho... Isso não parece tão discussão de artes cênicas dos anos 2000? Exato! Tipo assim, o que representou as artes cênicas em Brasília nos anos 2000? Todo mundo questionando a linguagem do coleguinha. Exato, cara, que nojo, meu c... Não é, sabe? Desculpa, eu não sei se pode falar a palavra. Pode, a gente vai botar flores saindo da sua boca quando você fala essa palavra. Perfeito, então, porque eu acho que vão vir alguns. E depois isso se superou claramente, porque o circo-teatro, historicamente, sempre andou junto. Sim, total. Então, isso é uma bobagem, né? A gente tem que ficar setorizando as pessoas. Mas eu ouço muito disso, das pessoas que falam: poxa, mas a Colapso para mim foi tão inspiradora. Provavelmente, mas um inadequado. Provavelmente, mas também é natural, e cada vez mais a gente vai entendendo isso, que os encontros para a formação de grupos e para a dissolução desses grupos são genuínos. Isso é muito normal. Exato. Isso é muito normal. Se a gente pensa... Eu sempre brinco aqui, sempre falo esse mesmo exemplo. Daqui a pouco vai virar um bordão. Se os Beatles e o Chaves se separaram, quem somos nós na parada para dizer que os nossos grupos também não tem um começo retumbante, um processo bem legal no meio e depois se dissipa. Eu acho que, na verdade, é sobre encontro. Perfeito. E a nossa carreira ela é feita de pequenos encontros ao longo da trajetória. Você está num grupo de teatro. O que eu percebo agora, Hugo, muito claramente, é que há, sim, uma individualização que é problema do mercado, não é do ator. Vou te dizer. Quando uma atriz ou um ator faz uma novela, ele não é só um ator representado por uma agência. Hoje ele é
uma marca de rede social que empresta o seu talento para aquele produto de televisão. Perfeito. Isso está mudando o jeito da gente ver as confrarias e companhias. Perfeito. Concordo. Não é? Eu estou sentindo Concordo que as plenamente. companhias, elas têm pequenas potências que só se dialogam no ato da cena, mas que é como se fossem pequenos CNPJs juntos. Eu acho que é bem por aí. E você sabe que para mim ficou uma crise, justamente por conta da pandemia, foi uma crise mundial e tal. E eu acho que no nosso fazer, então, de reorganização de tudo. Mas uns amigos me chamavam para fazer live e tal, e eu, assim, com paura total de querer fazer isso, porque eu, além de ator, sou professor e minhas aulas eram lives, então eu já estava num nível de saturação Caramba. muito grande, eu não conseguia. Eu acho que nesse período eu fiz um programa com o Denis sobre palhaçaria, e o tema que a gente escolheu para conversar era já sobre palhaçaria queer. Olha só. Que a gente vai conversar daqui a pouquinho. Sim. Eu acho que foi a primeira vez que a gente usou, eu pelo menos, usei o termo e pude até ir me reconectando com a minha história de resistência nesse fazer. Nossa, fantástico ouvir isso. Sabe por quê? Diga. Você traz aqui um termo que a gente das artes cênicas talvez não tenha ouvido ainda, mas entenda totalmente o significado. Você é ator, professor de teatro, professor de artes cênicas, palhaço. E quando você me traz o termo da palhaçaria queer, é algo que eu nunca li em um livro, ou nunca li num artigo, mas quando eu ouço e leio palhaçaria queer, e te olho e vejo o seu trabalho e falo, mas já estava aí, sempre teve, é maravilhoso. Exato. Me fala mais sobre o termo. O termo a gente foi cavucando e chegando agora há pouco. Manu, né, palhaça Matusquela, Manu hoje se identifica, Manu Castelo Branco, como uma pessoa não binária, e foi convidada pelo Sesc para fazer um cabaré de mulheres. E aí Manu falou, olha, eu não tenho hoje mais propriedade para fazer esse cabaré, mas eu posso lhe oferecer um cabaré queer. E aí eu fui um dos convidados desse cabaré. Lembrando que cabaré, gente, no caso da palhaçaria, eu não estou falando tem cabaré essa noite, não, tá? É um espetáculo de diversidades, né? São vários números que não se relacionam necessariamente um com o outro. Sim. Nesse cabaré tivemos palhaços, palhaças, drag queens e drag kings. Então a gente entendeu por bem de chamar esse setor de palhaçaria queer. Mas que cai como uma luva. Exato. É maravilhoso, porque é aquele tipo de palavra, de termo, que a gente, quando se vê diante, já entende. Ele é autoexplicável. Ele é autoexplicável. Ele é autoexplicável. Exatamente. E aí foi muito bacana essa congregação de fazeres, e aí eu fui percebendo que era algo que eu já vinha fazendo desde sempre. Sim. A gente tem uma escola que chega muito forte pra gente, que pesquisa a palhaçaria, que é a linguagem de um palhaço eurocêntrico, né? De um palhaço sem gênero e tal. Isso nunca me coube. Aquilo não me enquadrava e eu falava, velho... Eu tive também parceiros que me fortaleceram muito, como a Ana Flávia Garcia, que falava, olha, não sei como te orientar nesse sentido, então vai. Sim. E foi muito importante receber esse apoio de uma pessoa que você é muito grato e confia muito, né? E depois recebi, como eu estava te contando até, em outros eventos, feedbacks de grandes mestres com quem eu tinha feito oficinas, Léris Colombaione, Tchacovati, João Artigos, Tomate, falando, poxa, esse levante do palhaço viado, porque eu uso body, né, como uma das roupas do palhaço Galbi e tal. Sim. Galbi Beixoto. Galbi Beijoto, é de beijo. Maravilhoso. Não, com recadinho do coração. E aí, eu achei muito interessante, porque eu fui tendo o retorno sobre isso de outras pessoas até entender que era o que eu fazia.
Aí agora eu adotei, desde o cabaré a gente adotou o termo palhaçaria queer. Eu acho fantástico, eu acho quase vanguardista. Só não é vanguardista porque sempre existiu, mas o termo é vanguardista. Exato, o termo é. Né? O Sim, termo é vanguardista. sim. As pessoas reclamam da sigla LGBTQIAP+, mas para quem não se identifica, ter uma letrinha que te identifica, isso é importante. Então aceite, qualquer hora vai ter 24 letras e foda-se. Exatamente. Contanto que represente... Andebug Bibi. Né? Representando a quem quer ser representado, tá maravilhoso. É sobre isso, é um caminho sem volta. Ainda mais na palhaçaria, que é um lugar de uma exposição que, primeiramente, antes de ser técnica, é pessoal. Exato. Né? Você se revela a sua Tudo fragilidade. partiu disso. Olha aí. De falar, cara, vai me chamar de alguma coisa, me chama de algo que eu não sei que eu sou, porque o que eu sei, bem, já não me violenta mais. Se isso te toca como intérprete, como executor, isso vai chegar no público com certeza, né? Ah, certamente. Vai chegar. Certamente. E aí, coisas que vão virando meio gag, né? Muitas vezes eu me lembro, por exemplo, coisinhas naturais, brincando com o Denis no Édipo Rei. Ele fala, é porque ali pra mim foi um divisor de águas, depois até quero falar um pouquinho no espetáculo do Édipo Rei. Que ele falava, não sei aquela gente discutindo os personagens, ele, repete isso se você for homem. Quem te disse que eu sou homem? Né? Então, essas construções, elas vão estar presentes nesse fazer, já estavam. Claro. Né? Então, chega assim ao público. Chega, tenho certeza. Ainda mais porque se a gente para pensar no nicho da palhaçaria, e você, além de trabalhar no nicho da palhaçaria, você tem um trabalho muito bacana na comédia, no teatro, fora da palhaçaria, por mais que pareça discordante, isso vira uma identidade tua enquanto performer, uma identidade tua enquanto propagador de opinião em forma de pensamento artístico, né? Total, amigo. E assim, como você disse, essa necessidade que o mercado está nos impondo de você ser representante de uma marca que, inclusive, é você, artista, na sua rede social e tudo mais, se faz mesmo necessário que a gente vá entendendo os caminhos que a gente percorre e que percorrem também o nosso trabalho. Você sabe que eu estava falando com o Similião um dia desses, eu descobri que eu não seguia Similião Aurélio, querido artista aqui de Brasília. Mas o Similião, ele é meio assim, ele... Pouca gente segue o Similião porque ele não fica ele ali, fica né? Ele fica low profile. Mas eu sigo ele nas redes que eu administro. E quando eu vi que eu não segui ele na rede dele, eu falei, amigo, a gente não te segue. Ele falou, mas a gente te segue na vida há muitos anos. Eu falei, é verdade, graças a Deus. Sim. Porque também tem essa coisa da mudança de status quo que essas novas relações sugerem, né? A gente está num momento muito midiático, tudo é publi, tudo é collab. Onde que está o contato, né? E, de novo, eu volto na palhaçaria, porque palhaçaria é contato com pastiche, é contato com imediato, né? É troca de perdigoto, né? Exato. Por isso, acho que a gente ficou tão triste nesse período de pandemia. Eu confesso que me mudou muito esse período, porque... para quem é de uma lida de contato, essa reclusão, eu voltei meio ressabiado né? a ter o próprio contato que sempre alimentou o meu fazer. Então, eu te confesso que assim, são medos bobos, mas que fazem parte da vida cotidiana. Eu ficava preocupado, ainda no meio da pandemia, como seria voltar a fazer teatro e, sei lá, o coleguinha pedir a garrafa d'água para beber depois de um ensaio. São coisinhas bobas que eu fiquei, será que vai poder dar a garrafinha d'água pro colega tomar? Ou ele ganhou aquela garrafa, né? É muito louco, assim. Porque parece besteira, mas o nosso ofício é o contato. Eu tô sem fazer teatro desde antes da pandemia. E eu confesso que para voltar agora... muito legal com o Hugo Rodas, exato. Então, refazer também vai ser um processo. Graças a Deus e ao universo e aos deuses do teatro, da tecnologia, eu me dou bem com as artes tecnológicas. Na verdade, né, meu amigo, você sabe que você é meu amigo que mais faz publi real de TV. Não, na outra também é real, perdão. Sim. Publi na TV mesmo. Sim. E você tem uma lida muito legal, né? Eu fico vendo também os vídeos. Porque também, você falou de quando você me conheceu, mas eu também já te conhecia... Olha que legal. De você estagiando no DFTV. Sim, é verdade. Então, acho que às vezes a gente não sabe do alcance, né, que o nosso trampo tem e tal. Mas é muito doido isso que você falou, porque aí eu fiquei muito ressabiado e tal. E aí eu tenho uma amiga muito querida, que é a Ana Ditt, que tem
um trabalho de yoga e meditação nas redes sociais, que ficava me chamando para fazer uns vídeos e tal no perfil dela, e eu sempre falava, vou lá, eu vou, e nunca ia. Sim. E aí esse ano eu senti aquela... É a real necessidade de falar, meu Deus, ou eu vou me expressar artisticamente, ou eu vou ter um treco. Olha só. Então também eu precisei digerir tudo que a pandemia acabou trazendo à tona. E aí, menino, virou um momento de diversão nosso, que é uma nanosérie que a gente passou a fazer, chamado Casal Yoga, que a gente publica todo domingo, no meu perfil e no dela. Maravilha. Os vídeos, e aí às vezes tem atores convidados. Esse último programa teve Ana Flávia Garcia e Feio Frank, foi bem legal. Dali, muita gente assim, eu tava com muita saudade de te ver em cena, passei a te ver. E eu tive que superar esse rancinho tecnológico, né? É tecnológico mesmo de ser cringe. Sim. E o que tá te movendo ainda? O que te move a continuar depois de todo esse processo de pandemia, depois de todo esse Brasil louco que a gente foi apresentado e que não quer mais conhecê-lo? O que te move ainda? O que me move de fato é a alegria. Eu, assim, não tenho fé religiosa. Tenho um respeito tremendo pela fé do outro. Talvez até porque era algo que eu gostaria de ter. Sim. Eu tenho fé cênica, é a fé que eu conheço. Peço para uma força maior se ela existir, para não perder a alegria. Entendo. Porque o que me move de fato é a bobagem, sabe? Eu rio muito. Hoje eu tenho que fazer um trampo, Josué, para sair de casa. Sim. Antes eu era extremamente arerê, não podia ver uma muvuca que eu já ia, né? E hoje eu tenho que trabalhar para eu sair. E então, assim, por quê? Porque eu fiquei num lugar muito confortável de rir de mim mesmo, sozinho comigo. Entendi. E aí agora eu fui sentindo novamente a necessidade de partilhar essa alegria. E realmente tem uma parada no humor que eu amo, que é o contágio, né? O humor, ele tem um poder de multiplicação, e aí a coisa vai piorando no caso do humor é melhorando. Positivo. Então, porque é essa inversão, né, do mundo às avessas. E mais propriamente do humor, porque ele não necessariamente é engraçado, né? Se a gente pensar nessa alternância de estados e ânimos, por isso tem bom humor, mau humor, tal. E eu acho que expor esses diversos humores é o que me alimenta mesmo. Quando a gente entendeu que o lockdown deu ruim, Exato. A gente estava terminando de gravar o podcast Trabalho de Mesa. Exato. Trabalho de Mesa é um podcast, talvez um dos primeiros do Brasil a falar de teatro, quando ainda não se tinha o conceito direito do que era podcast, né? Pra gente, né? Porque é uma mídia tão antiga. É, né? Exatamente. E aí a gente começou a falar sobre teatro, um projeto do Gustavo Heine, que é muito legal. E a gente ficava gravando num estúdio lá na Asa Norte. Isso, na Ética. Com a pandemia, a gente não gravou mais na Ética. A gente começou a apanhar em casa e sofrer tudo aquilo que todo mundo sofreu. O áudio tá ruim, não sei o que lá, não sei o que lá. Mas a gente ainda seguiu falando de teatro uns 3 meses. Ficamos. E ainda assim, em casa, esse moço com essa voz aveludada era quem tinha a melhor captação de áudio. Maravilhoso. Mas foi um trabalho importantíssimo. Sim. Porque foi um trabalho de manutenção e um trabalho que quem olha de longe pensa bem assim, pobres sonhadores que ainda insistem em falar de teatro. Talvez essa seja a grande máxima do trabalho de mesa. Pobres sonhadores que realmente ainda tentam falar de teatro e das operações das artes, né? Porque não adianta, a gente vive essa utopia. A gente dizer que é bem sucedido, que a gente já se entendeu na profissão. Vamos combinar, né, amigo? A gente já sabe que não vai ser assim. Então, amigo, a gente, na verdade, entrou na fila, né? Pro mundo capitalista da miséria. Total. E aí é uma escolha que a gente tem que lidar diariamente com a dor e a delícia dela. Exato. E ela dói. Dói sim. Dói, porque... Isso também é bom. Quando o Hugo fala assim que não apareceu num período de pandemia, que todos nós ficamos reclusos, meu irmão,
Foi cada tristeza misturada com cada lapso de humor que a gente teve. Total. Quantas vezes a gente não escorreu nas paredes de casa. Total. Era cada alcoolismo, né, era amigo? Nossa Senhora, total. Mas ver isso e ver que a gente sobreviveu Sim. também é um combustível para o que a gente ainda pode gerar. É isso, acho que quando você pergunta o que me motiva, é lembrar que eu tô vivo Sim. e querer partilhar alegrias, momentos. Cara. Realmente isso é o que me motiva. Acho que até como professor. Que é isso que eu quero saber mais um pouco. Você dá aula de artes cênicas. Dou aula de artes cênicas. Há muitos anos. Há muitos anos, há 10 anos. Como é que tá essa vivência no ambiente que você dá aula? Você dá aula numa escola militar. Eu dou aula num colégio militar. Tenta que lá vem a história. Se tu falasse assim pra mim, na verdade eu tô lá há 9 anos. Sim. Eu dou aula há mais tempo, mas no ensino formal eu estou seguidamente há 10 anos. Entendi. Surgiu muito por acaso, era um momento que eu estava muito deprimido, porque de fato viver só do trabalho artístico em Brasília foi muito ruim para minha saúde mental. Assim, é uma instituição militar. Eu durante um tempo não sabia como me posicionar diante das redes, porque eu fui tendo seguidores alunos. Sim. E aí eu falei, como é que vai ser isso? Misturar meu trabalho artístico com o meu trabalho pedagógico. Foi difícil encontrar um ajuste. Eu fiquei fora das redes uns 2 anos nesse período para entender essa transição. Eu dou aula no Dom Pedro II. E os bombeiros, o treinamento deles como militar não é um treinamento de guerra. Entendi. É um treinamento de salvamento. Então o olhar deles para o civil já é diferenciado. Entendi. E isso, de fato, fez muita diferença para eu estar lá até hoje. E além de professor de artes cênicas, porque lá tem um projeto muito bacana, que tudo começou pela UNB, eu tenho que dizer que sou muito grato à Universidade de Brasília pelo programa de avaliação seriada, porque isso abriu um mercado de trabalho dos professores de artes aqui em Brasília. Então, os colégios de ponta mantêm professores de música, cênicas, visuais e literatura separados, no caso de literatura, separado de gramática e de redação, para a gente poder vencer as obras do Paz. Nossa, então, isso ajuda muito, hein? Ajuda muito. Então, foi um mercado que floresceu. E desde 2017, além de professor, eu coordeno a equipe de artes do ensino médio. Cara, que desafio maravilhoso, porque para quem olha de fora, gera uma dúvida natural de saber como que você operacionaliza isso no ambiente acadêmico militar. Mas é possível, né? É possível, e eu vou dizer, os meninos, os alunos, a instituição é militar, mas os meninos são civis. Sim. São adolescentes como outros qualquer. Então também ter um professor fora da curva Legal. é resistência dentro do próprio sistema. Claro. Então eu fui entendendo isso também no decorrer, e muito em função da relação que eu tenho com eles, porque eu não tenho filhos. E acho que a relação mais próxima que eu tenho do fraterno ou são com os meus afilhados ou os meus alunos. Meus afilhados têm pessoas e bichos. Sim, sim. Porque eu também tenho pets. Você é padrinho do Tobias? Do Tobias, da Belinha, do Kiko. Maravilha. E tem outros agregados que eu amo bicho, mas depois que eu fui morar em apartamento muito pequeno, eu não consegui mantê-los. Quando eu ouço você falar assim com tanto encantamento, por mais que haja também dores e delícias no trabalho de ser professor, é porque nós de Brasília ainda temos um pensamento um pouco triste de que ir dar aula é porque não deu certo na carreira. É claro que esse medo ele abate todos nós em algum momento, Hugo. Depois eu quero falar um negócio sobre isso. Por favor. E aí esse medo faz com que a gente olhe uma profissão fantástica que nos fez querer ser artistas, lá no nosso ensino médio, como uma espécie de demérito. Porque todos nós nos tornamos artistas porque tivemos um professor de arte em algum lugar dessa nossa história que nos tocou o coração. O que nos abriu para o olhar sobre o artista, um olhar sensível, né? Total. Eu lembro que eu odiava professor de cênicas na escola porque ele representava tudo aquilo que eu não era. Eu era tímido, eu tinha a coluna toda curvada, então eu me sentia forçado a ter que me adaptar àquilo. Mas esse já foi o estímulo. Claro. Esse já é o estímulo. Claro. E quando se gosta de dar aula, a dor e a delícia continua, mas é um ofício maravilhoso. Porque eu sou professor.
Neste ano eu não lecionei em escola pública, Sim. porque eu peguei uma carreta que circula algumas periferias de Brasília que estava me pagando mais. Botei na conta. Claro. Vale aceitar a carência de professor temporário ou pegar essa carreta? Eu peguei a carreta. Mas tá lá, e é uma profissão e eu tenho muito orgulho. Você sabe como é na lida, né? Realmente é triste porque quando eu falo que eu entrei na fila da miséria para o sistema capitalista, fiz até um vídeo dia desses falando disso, porque eu sou ator, flopado, professor, carreira mais flopada que essa no nosso país, não tem. E professor de artes, eu pedi, né, senhor? Peso 2. Ao combo. Mas eu realmente ainda tenho o benefício de lecionar o que eu amo, que não dá pra gente escolher uma carreira só baseado no amor e nem também na questão financeira. Ainda mais nesse mundo que a gente não sabe nem em que parte do apocalipse a gente tá. Exatamente, Então, quanto tempo vai durar. Vamos pelo menos deixar a experiência ser aprazível. Exato. Em sala de aula eu tive algumas experiências que foram determinantes para eu pensar sobre muita coisa para o futuro. Sabe, na semana da consciência negra, que tem todo ano, aí geralmente pedem para os professores de arte fazerem alguma coisa, eu sou do contra, que fala, não, para todo mundo fazer. Matemática vai pesquisar, Claro. quem da matemática pode se correlacionar com isso. Mas numa dessas, um aluno foi apresentar um trabalho sobre personalidades pretas e escolheu o Pelé. E aí o aluno começou a falar do rei Pelé, do Pelé, no pretérito. Só que Pelé ainda era vivo. O Pelé era um jogador, o Pelé foi o maior artilheiro, o Pelé gravou não sei quantos programas em prol da criança. Falei, não, amigo, peraí, rapidão. O Pelé não foi, o Pelé é. Porque essa coisa da gente sempre botar o pretérito em cima da narrativa faz com que a gente não reverencie. Eu não gosto do Pelé como cidadão, não gostava, mas ele tem uma função social brasileira. Foi o primeiro homem preto a ser ovacionado na Europa para falar isso é brasilidade, fazendo a arte do futebol dele. Então, todo o aplauso pro Pelé. O posicionamento político dele que eu não curtia. Mas quando eu vejo um aluno de 16 anos não entendendo que Pelé é vivo, aí eu percebo a gravidade que é a gente viver de Belle Époque. A gente não contextualizar o presente. Então tem que falar de arte, sim, né? Cotidianamente. Cotidianamente. Eu sabia que existia uma questão no nosso métier, mas eu nunca tinha vivido na pele. Quem não vive somente do seu trabalho artístico parece ser menos artista. Isso sempre rolou, mas eu nunca tinha sentido isso na pele. Só que, quando deu 2019, a gente tinha ganhado com o BRSA o prêmio Sesc e tal, e tinha saído a circulação, o resultado da circulação que a gente ia fazer em 2020. Aí veio a pandemia. Sim. E a gente não pôde realizar, porque era ainda mais um espetáculo de rua. Era o Édipo. O Édipo. Sim. E que iam ser em várias regiões administrativas, totalmente descentralizado. A gente estava muito a fim de fazer. E aí veio a pandemia e a gente ficou impossibilitado de fazer. E uma pessoa que nunca me deixou ficar ali só como professor, por exemplo, meu amigo Denis. Sim. Que ele tem um mérito assim comigo que o que o Denis me chamar para fazer, eu nem quero saber o que é, eu vou. A gente está falando de Denis Camargo, Exato, querido diretor, ator de Brasília, diretor, técnico de enfermagem, palhaço, doutor em artes cênicas, enfim. Eu nem sei como ele dá conta disso tudo. Mas foi a primeira vez que eu senti um pouco esse preconceito que eu sabia que existia, mas nunca tinha perpassado sobre mim. Agora o Hugo é menos artista porque é professor. Olha só. Então, Denis, acho que é muito importante, você vê como os amigos, né? É uma rede É uma rede importantíssima. muito importante. Ele foi fundamental para sempre me lembrar de que, sobretudo, eu sou um professor de artes. E vou falar, eu tô começando, tô com 37 anos agora. Não sou mais um lolito. Sim. Tenho consciência disso. E também sei que eu preciso estar com os meus pares. E eu sempre fui um pouco individualizado com medo de incomodar. Olha. E aí, quando esse programa for ao ar, eu já vou ter saído do Dulcina. Então, eu saí do Dulcina. Uma das primeiras coisas que eu fiz... Uma das primeiras coisas que eu fiz foi mandar mensagem para Ana Flávia Garcia e falar, eu preciso de colo, eu preciso de colegas artistas que me ouçam. Tô passando por um problema que eu acho que é sério.
E para daqui a 2 anos eu falar que poderia ter falado contigo e você falar podia ter falado, eu tô falando agora, me ajuda? Ai, que ótimo. E abrir. Que ótimo, Porque também talvez tenha sido a primeira vez que eu precisei pedir ajuda para colega artista, só para falar assim, deixa eu saber que eu tenho gente comigo, que eu tô com medo. Sim, amigo. Então, como a gente também, por uma questão, a gente é posto à prova o tempo todo, Hugo. A gente tem que ser bom, a gente tem que ser, tem que ter efetividade em tudo. E tem um outro lado, a gente também precisa buscar nesse métier e tirar dele a palavra métier, porque ela é brega, transformar esse encontro em um encontro real, oficial. Eu nunca precisei tanto de amigos artistas e jornalistas como nesse momento, mas eu precisei dizer para eles assim, coleguinha, tô precisando de ajuda. Porque a gente também, nessa de horror de ficar sofrendo sozinho, às vezes não compartilha, né? Sim, e muito em função, como você disse, com medo de incomodar. Só que a gente já é tão flopado, amigo, que se a gente não puder recorrer aos nossos que sabem do que se trata, ferrou, fudeu. Ferrou total, ainda mais nesse momento que a gente tá, nesse Brasil que a gente tá, e ainda quero voltar no Édipo. Sim. Por que Édipo é uma obra tão encantadora aos olhos e presencialmente? Quando eu digo aos olhos, é porque as fotos de divulgação, os teasers que vocês lançam, elevam a qualidade do trabalho cênico a um outro patamar. Eu acho que primeiro a loucura genial do Denis de fazer um teatro com uma equipe cênica, de cena, tá? Não cênica, de 23 pessoas. Juntando músicos e palhaços. É muita gente. Isso já tem um impacto. Aí quando ele faz o coro como um grupo de bufões que andam sempre a matilha toda, né? Porque a maneira dos renegados sobreviverem, só andando em grupo, eu acho que isso já causa um impacto. Eu acho que o Denis também deu uma liberdade tão grande que eu já não sabia quando eu fazia. Quando era Hugo, quando era Galbi, quando era o Creonte. Era uma simbiose. A foto bem na hora. Era uma simbiose de tudo ao mesmo tempo, o tempo todo. Sim. E que é o que é sempre. Que pra mim foi tão libertador. Não ter que nominar, não ter que ficar fazendo uma divisão. E é um teatro com a cara do que a gente entende como teatro contemporâneo. Um teatro contemporâneo de uma obra da antiguidade grega, né? De mais de 2.500 anos atrás. Que foi uma pena. A gente teve que realizar essa circulação que ficou impedida pela pandemia por meio de vídeos. Mas gravado ou feito ao vivo para ser exibido? Não, gravado, editado e com... Como é o nome? Com Libras. Com Libras. E aí era transmitido nos colégios. Entendi. Ia uma estrutura para projetar uma espécie de cinema no pátio. Entendi. E depois uma promoção de um debate, que foi como ele foi possível de se realizar diante daquela perspectiva. E aí depois disso, um elenco tão diverso, pessoas que não estão nem mais em Brasília, se dificultou a possibilidade de a gente estar voltando com essa mesma equipe e tal. Não sei se é algo que a gente irá retomar. Mas para mim foi libertador nesse sentido, assim, de... Ai, que bom ser livre na linguagem, a ponto de não ter que ficar explicando para mim mesmo, ou setorizando que tipo de abordagem cênica era cada momento, sabe? E como que você vê essa reflexão acerca dessa obra que é mais recente com você, estudante da UNB? Nossa, eu venho de uma escola de teatro muito galgada no texto. Então eu sou um ator que eu gosto. Eu tenho um prazerzinho pessoal de conseguir falar aquele texto de modo que eu acredite. Entendi. Então, acho que o Édipo, nesse sentido, ele reuniu muito da minha primeira escola de teatro com o que veio depois, que também foi fundamental, que foi a linguagem da palhaçaria, que quebra muitas vezes a perspectiva de uma marca em função do que é real, do que é vida real. E aí eu acho que o Édipo meio que congregou que massa. Isso tudo. Fora os transeuntes, né, que colam. Sempre fui já uma criança alombrada. Então eu ia pro banheiro tomar banho depois da novela.
Aí eu tinha um programa, eu fazia a cena da novela, fazia as personagens femininas com toalha na cabeça, tirava, já era o personagem masculino. E Que legal. e eu fui mordido pelo bichinho do teatro de maneira assim, muito tadinha. Minha avó, se soubesse disso, talvez não tivesse feito o que ela fez. Eu era não, tá vendo? Já ia falar na Belle Époque. Eu sou muito fã da Malu Mader. Sim. Muito. Durante um período na infância, eu achava que eu era apaixonado pela Malu. Opa, calma. Depois eu fui crescendo, mais ou menos quando estava ali na época do Dono do Mundo, eu entendi que eu não era apaixonado, que eu queria ser a Malu. Olha, era diferente. Era bem diferente. Bem diferente. Mas tem essa coisa do encantamento, claro, né? De qualquer forma. E eu tive a oportunidade de ver a Malu fazendo a Laíde, no vestido de noiva, que foi um presente de aniversário da minha avó. Caramba. Quando eu estava com 13 anos, tinha exatamente 50 anos da primeira montagem do vestido de do noiva. Vestido de que noiva, é clássica que da é a história do montagem... teatro. Exato. É uma ruptura do jeito de se ver os teatro. 3 cenários, né? Legal. Porque a peça se passa em 3 ambientes. Sim. O plano da realidade, as memórias e as alucinações, porque a personagem principal ela entra numa mesa de cirurgia na primeira cena. Ela é atropelada e vai para lá. Então ela não está aqui no momento real. Então é muito doido esse personagem, porque eu fico pensando, caraca, você não tem ele exatamente como ele é, porque no plano da realidade ele está inconsciente. Então você tem o que os outros falam dele. E de uma maneira muito curiosa, é uma peça teatral que a gente consegue entendê-la em formato de filme já daqui a muitos anos. Exato. Então ela é muito moderna para aquele momento. momento. Muito moderna. E aí, justamente por ser fã da Malu, que minha avó me deu de presente de aniversário de 13 anos, o ingresso, Gente. que ela sabia que eu muito fã, e eu já tinha lido umas reportagens e falei, meu Deus, não vou entender nada essa coisa dos planos. Fui eu com 13 anos de idade, atrás de vestido de noiva, achei na biblioteca demonstrativa e li antes de ver a peça, com medo de não entender. Claro. Eu era um garoto de 13 anos, eu não tinha estudo sobre linguagem cênica. Sim. E se eu não tivesse lido, para mim seria muito confuso conseguir detectar, isso é uma cena de viu Malu em cena. Aí vi Malu e ela foi muito fofa comigo, porque o que aconteceu? Teatro Nacional fechado há 9 anos, né, galera? Então muita gente não conhece. As escadas que dão acesso ao palco, uns seguranças A Malu, na época, vale dizer, era quase uma bitomania. Sim, a Malu Mader, ela era um ícone dos anos 80 e 90. Exato. Você fala que foi depois do Dono do Mundo, ela já estava estourada. Então, já tinha rolado Top Model. Fera Radical. Para todas essas que transformam a Malu em quem ela é. Sim. E aí, tinha uma menina mais ou menos da minha idade. A gente se olhou, sabe quando você olha para uma pessoa e você não precisa falar o olhar? A gente ouviu fechado, a gente se olhou e falou, vamos, né? Pulamos o palco, fomos atrás da Malu. Então foi a primeira vez que eu entrei nas coxias do Teatro Nacional, da Sala Vila Lobos. E é de uma retumbância visual. Gigantesca. E tô vendo Malu puxar um véu gigantesco, que era o véu do vestido de noiva, para ir pro camarim. Quando a gente chega, o segurança, a Malu tinha acabado de puxar o véu, o segurança fechou a porta na nossa cara, mas ela viu. E aí ela abriu a porta e falou, não, gente, olha só. E eu ali, completamente embasbacado. E tinha uma coisa muito estranha, porque eu achava que ela era um TV, eu achava que ela era enorme. Essa é a grande decepção de todos. Eu era maior que ela, e eu achei aquilo mais embasbacado, na verdade, com a atitude humana. Ela falou, não, a gente vai trocar de roupa, tirar maquiagem, mas a gente vai receber todo mundo, pode esperar aí. De fato, quando eles voltaram pro hall do camarim, e abriram a porta e tal, lá na frente no palco já tinham liberado. Então tinha imprensa e tal. Eu falei, ih, fudeu, não vou conseguir falar com a Malu. E ela parou tudo e falou, cadê o menino e a menina que chegaram aqui primeiro? Que maravilha. E veio falar com a gente. E eu, muito encantado, falei, Malu, eu entendi tudo, eu entendi os 3 planos e tal. Eu fui contando e ela achou uma graça. Eu acho que eu acharia também hoje um garoto... Sim, é uma questão de generosidade. Exato. Também. E dali eu esqueci de pegar autógrafo, tirar foto.
eu tinha me realizado. Trouxe uma história linda. E, menino, depois, 3 anos depois, eu comecei a fazer teatro. Justamente quando a Globo foi produzir A Vida Como Ela É. Sim. E Malu era do elenco. Porque eram uns sketches... Isso, no final do Fantástico. Bem pesadinho, bem legal. E eu assisti aquilo quicando. Então, ali eu fiquei muito vocacionado para descobrir o que eu queria fazer. Que lindo. E eu falo, gente, se o vovó soubesse, não tinha me dado O ingresso para assistir Malu Mader, mas que legal. Mas é uma síntese de muitos brasileiros e muitas brasileiras que se apropriam da questão de linguagem artística por meio da cultura de massa. Total. E que se tornam pensadores, pesquisadores, professores por meio de uma centelha lá atrás, que você, claro, foi transformando na sua querência pessoal. Exato. Eu acho que isso é lindo, isso é arte, isso é respeitar a trajetória, é respeitar o mundo, o Brasil que a gente vive. E com certeza te faz muito mais sensível como professor para um estudante que de repente vai te dar uma referência do Dragon Ball. Tu já está preparadíssimo para falar assim, aqui falamos de Dragon Ball e de Nelson. Falamos. Porque não dá para perder essa centelha. E esse gancho, né? Como eu tive também irmãos, tem um irmão temporão e tal, eu acabei vendo essas coisas todas. Sim. Naruto. Eu adoro. Os meninos quando descobrem que eu gosto de Naruto... Se aproxima. É. Tá vendo, gente, como um papo bom é um papo assim, que a gente só dá o play, aperta o REC e deixa fluir. Meu querido, muito obrigado por sua presença. Prazer todo meu. Fiquei muito feliz de você ter Queria te dizer que eu tô aqui também para esse momento que você tá passando. Não só para esse momento. Obrigado. Mas sempre que você precisar, eu tenho uma admiração profunda pelo teu trampo. E sigo e curto tudo no portal. Obrigado de verdade. Viu? E aí a gente vai, depois dessa entrevista, rememorar algumas coisas nos shorts, que são os vídeos que a gente vai botando na internet para falar sobre quem faz arte. Você faz arte há muito tempo, de uma maneira muito linda. Obrigado de verdade, viu? Muito obrigado, amigo. Eu que agradeço. Bom, tamo aí. Esse foi o Quem Faz Arte, uma ação do Tailândia Podcast, Portal Conteúdo, e a gente se vê na próxima. Até mais. Não me leva mal.